Quando se pensa em sobreviver no universo de um filme ou série, parece algo tão raso e atípico. Sobreviver e sobreviver, mas isso faz parte do nosso cotidiano. Desde que nascemos, tudo que nos é ensinado é para que um dia, se nos encontrarmos sozinhos, possamos sobreviver. E vou ainda mais longe dizendo que sobrevivemos todos os dias às coisas mais simples da vida, como por exemplo ao acordarmos, ao nos olharmos no espelho, sobrevivemos aos nossos pensamentos e vontades. A realidade que era para ser uma dádiva pode acabar se tornando um fardo, e alguns de nós, em alguns dos nossos momentos mais simples, nos pegamos presos em pensamentos de realidades criadas por aqueles que muitas vezes não se identificavam ou queriam algo a mais do qual não fosse possível se ter. Sobreviver em um universo fantástico, um universo distópico, o tipo de mundo que você consiga imaginar não é diferente do que já fazemos. Os meios podem ser diferentes, mas no fim apenas sobrevivemos mais um dia. Por isso, hoje vamos de como sobreviver em Dungeons & Dragons Honra entre Rebeldes. Se você é novo aqui, eu sou o John, seja bem-vindo ao podcast Como Sobreviver ao Planeta Terra. Se você gostar do conteúdo, não esqueça de me seguir independente de onde você estiver escutando. Então, sem muita enrolação, como sobreviver em Dungeons & Dragons Honra entre Rebeldes. Imagine o nosso mundo só que com menos informação, menos tecnologia, menos pessoas e mais de tudo que o mundo pode nos proporcionar, como florestas, rios, montanhas que cruzam o horizonte e muito, mas muito mais magia. Claro que qualquer resquício de magia já é superior ao que temos na nossa realidade, mas enfim. O mundo de D&D, se tratando de um RPG, ele pode ser como você quiser. O limite é imposto por você e por sua imaginação. Cenários, políticas, até uma prisão acabam não fugindo dessa realidade. Afinal, não existe um mundo perfeito onde existem pessoas, humanos e sua ganância. Não em ter bens materiais ou um objetivo, mas a ganância de ferir os demais e por conta dessas pessoas ou seres que temos que escolher um caminho a traçar para sobreviver em D&D. Obviamente que, como todo RPG, você teoricamente teria que ser um aventureiro, por exemplo, mas nesse caso vai ser diferente. Você não precisa ser um aventureiro, um viajante, fica a sua escolha. Afinal, você tem que sobreviver da melhor maneira que você acreditar, conforme com o que eu vou dizer. Mas você pode ser, por exemplo, dono de uma taverna ou algo ainda mais simples. Você pode ter sua própria casa, seu campo. Mas em algum momento, infelizmente e de forma incerta, talvez você precise se proteger ou proteger alguém que você tenha apreço. E se essa hora chegar, o mínimo de chance que se pode aproveitar deve ser usado. Então, independente de você escolher ser um viajante, o dono de uma taverna, ter um campo, qualquer coisa que seja, você vai ter um caminho a ser trilhado. A sua história, obviamente, ela vai ser definida por você mesmo, então você vai poder ser o que você quiser, mas antes, para que você consiga sobreviver, você terá que ter sua raça e sua classe. A raça, como já diz, você vai escolher a espécie da qual você será. Obviamente que algumas têm vantagem sobre as demais em aspectos simples ou complexos, como forma básica de uso de magia, como a força da própria raça, mas de forma geral, vamos deixar isso de lado e vamos focar mais no que você quer ser, digamos que no aspecto visual. Tá? Depois você se vira com o que tem, é o que fazemos na vida, então vamos fazer aqui também. As raças das quais eu peguei para que você possa escolher não são todas do D&D, mas elas são, eu diria que as principais. Então são elfos, anões, hobbits, draconato e humano. Eu sei que a gente já é humano na nossa vida, mas vai que você quer ser humano também em D&D, então fica a seu critério. Se você está familiarizado com RPG, você vai saber que cada uma delas tem suas especificações. Elfos, por exemplo, eles são criaturas mágicas, fisicamente semelhantes aos seres humanos, mas eles têm a orelha pontuda. E se eu fosse definir elfos em uma frase, eles são o ápice do que os humanos podem vir a ser.
música, poesia, sabedoria, tudo que nós fazemos, eles não só podem, como eles fazem melhor. Esse é um dos motivos básicos pelo qual em todo RPG eu só jogo de elfo, mas enfim. Os próximos são os anões. Eles são um pouco menores que os seres humanos, eles possuem uma grande força física e eles têm uma coragem e uma ganância por riquezas que os tornam os pontos principais dessa raça. Os hobbits, bom, se você assistiu O Senhor dos Anéis você já sabe, mas os hobbits eles são criaturas pacíficas de aparência humana, também possuem orelhas semelhantes aos dos elfos, mas eles são bem pequenos, eles são menores que os anões. Na verdade, se você olhar eles, um adulto por exemplo, ele vai ter a estatura de uma criança. Se eu não me engano, um hobbit, acho que no Senhor dos Anéis ele pode chegar até 1,10 m, algo desse tipo. E por último, mas não menos importante, os draconatos. Eles são humanoides que descendem de dragões. Basicamente, eu diria que é a raça mais diferente que você pode ter escolhendo para sobreviver em D&D. Nesse caso aqui, é uma ótima escolha se você quer ser diferente, nada como parecer um dragão. E bom, depois de escolher sua raça, agora cabe a você escolher o modo de combate que mais combina com você e que você acha mais legal. Você pode ser um bárbaro, um feiticeiro, um guerreiro, um ladino, um monge ou até mesmo um paladino. Vai ficar a sua escolha. Apesar de a ideia não seja necessariamente você ser um combatente, você não ser um aventureiro que vai em busca de combate de forma direta, é muito importante você escolher, porque é isso que vai definir em algum momento específico que você precisa se proteger ou proteger alguém. Você tem que ter como pelo menos fazer o mínimo para ter uma chance. Você também obviamente vai poder escolher um talento. Esse talento ele pode variar desde curandeiro até ator, por exemplo. Então eu diria que é como se fosse uma subclasse. Ela vai lhe proporcionar em alguns momentos específicos uma maior facilidade em lidar com aquela dificuldade. Por exemplo, tem um talento que é você falar com animais. É muito útil e prático se você, por exemplo, for um viajante e, por exemplo, passar por uma floresta. Isso pode evitar muita coisa. Bom, de forma geral, a última coisa que você teria que escolher para se proteger seriam seus equipamentos e ferramentas. Eles não precisam necessariamente ser o básico, como uma espada, um escudo, um cajado. Em D&D existem também itens mágicos que podem facilitar muito sua vida ou também prejudicar. Mas você pode optar por escolher suas armas caso deseje se aventurar, como por exemplo espadas, arcos, lanças, o que você quiser. E você tem que tentar manter um treino simples e diário, se possível, o máximo de tempo que você conseguir. Tá? Apesar de ser um mundo com criaturas mágicas e itens mágicos, existem muitos seres malignos, como no filme nos é mostrado. Existem os magos vermelhos que buscam criar um exército de mortos-vivos, sendo basicamente um exército de necromantes, que são mortos-vivos. A sua magia é muito poderosa, então qualquer contato direto tem que ser evitado. A chance de você ganhar de um mago vermelho é muito pequena. Só se você for um mago, para você tentar combater magia com magia, ou se você for muito esperto ali na hora do combate e acabar criando uma estratégia ou pegando o desprevenido. Mas se você se encontrar no pior dos casos, encurralado, a primeira opção é sempre fugir, lembrando que a gente tem que sobreviver. Evitar qualquer combate não só com os magos vermelhos, mas estamos falando de seres mágicos e, piores que isso, seres humanos. Mas se for o caso de não ter como você fugir, lute bravamente para que, ao decorrer do tempo do mundo, músicas sejam feitas com o seu nome. Mas agora eu quero que você me diga, se você fosse sobreviver em um mundo medieval, em um mundo especificamente de D&D, livre de tudo que lhe prende à nossa realidade, o que você faria? Qual raça você escolheria, a classe? Você seria um viajante, um guerreiro, ou seria um simples apreciador de hidromel? Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, não esqueça de me seguir e volte para sempre novos episódios. Até o próximo e um beijão para vocês.